Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 8 de Hebreus, por favor. Capítulo 8 de Hebreus. Salmo 24, Deus diz que vai mostrar a sua aliança ao seu povo, aquele que o teme. A Bíblia fala muito de aliança, a Bíblia fala muito de pacto. Há versões que está como pacto, outras versões está como concerto, outras versões está como aliança. Agora, o importante é nós entendermos o que é uma aliança. Às vezes fala de aliança, você pensa numa aliança de casamento, não é? Ou de noivado, um anel. Mas aliança é muito mais do que um objeto. A aliança, ela traz em si uma ideia de acordo, ela traz uma ideia de sociedade, ela traz uma ideia de compromisso, pacto. Nós ocidentais não entendemos o valor de uma aliança, nós não entendemos o que significa verdadeiramente uma aliança. Se você perguntar para os ciganos, eles sabem o que é uma aliança. Se você perguntar, por exemplo, para judeus, ou mesmo o pessoal árabe, ele sabe o que representa uma aliança. Porque a aliança, na realidade, envolve as duas vidas com um só propósito. É uma entrega. Para você ter uma ideia, a aliança é tão forte no Oriente Médio, que quando o homem fazia aliança com outro homem, havia alguns rituais que eles tinham que fazer. Eles colocam taças de vinho sobre a mesa, eles cortam um pouco o seu pulso bem fraco, e eles pingam algumas gotas de sangue em ambas as taças, e depois cada um pega a taça do outro e bebe aquele vinho com as gotas de sangue daquela pessoa, dizendo: a minha vida está aqui para oferecer socorro para a sua vida quando necessitar. E quem descumprir esse pacto, um leão, eles fazem juramentos, eles declaram: um leão o devorará, ou uma serpente te picará, se você quebrar a aliança. Ou seja, é feito um juramento, é feito um pacto. Dizem até que quando eles fazem esse tipo de pacto entre eles, eles assumem o compromisso: se você vier a morrer, eu cuidarei da sua casa, seus filhos serão os meus filhos. Ou seja, o pacto para o oriental é muito mais forte do que o pacto no ocidente. Então a aliança envolve derramamento de sangue, a aliança envolve juramento, a aliança envolve sinais, cicatriz. Toda vez que a pessoa olha para o seu braço, ela lembra que tem uma aliança com aquela pessoa. Se você olhar na África, por exemplo, os reis tribais, os chefes de tribos, quanto mais marcas eles têm no braço, é sinal que são mais fortes, porque eles têm mais alianças. Eles fazem aliança entre eles, entre tribos e tribos. A minha arma será a tua arma, o meu ouro será o seu ouro. Se você precisar de um socorro, eu estarei contigo. Ou seja, o poder de uma aliança, você vê até no meio dos criminosos. A máfia, por exemplo, a Cosa Nostra na Itália, eles pegam um papel e colocam na mão do sujeito com juramento, e eles queimam aquele papel na mão do sujeito como sinal de pacto, e fazem juramento da pessoa ser cortada o pescoço se ela quebrar um dos termos da aliança. Então a aliança envolve sacrifício, uma aliança envolve compromisso, responsabilidade. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, Deus trabalha com aliança. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus compromissado, Deus é um Deus que Ele deseja fazer um pacto com o ser humano. E a velha aliança foi derramada sangue. Quando você vê em Êxodo 19, não precisa abrir, nós vamos meditar em Hebreus. Em Êxodo 19, quando Moisés sobe ao monte, diz que ele tinha que sacrificar um cordeiro
e aspergir, jogar sangue do cordeiro sobre as tábuas da aliança, sobre os 10 mandamentos, e depois salpicar o sangue do cordeiro sobre as pessoas, dizendo: esse povo está aliançado com Deus de Israel. Quando você olha a Bíblia desde o começo, você vai ver aliança. Por exemplo, quando Deus faz aliança com Adão, é chamada aliança adâmica. Está lá no capítulo 3. Ele faz uma aliança com o primeiro homem, de dando sujeição à terra para o homem. É uma aliança. Ele faz uma aliança no capítulo 6 com Noé, chama aliança noética. Ele coloca o arco-íris como sinal da aliança. Diga comigo, a aliança tem sinal. Diga, a aliança tem cicatriz. Diga, a aliança tem derramamento de sangue. Quando Noé sai da arca, no capítulo 9, ele sacrifica animais. Ele apresenta animais ali, onde o sangue é derramado, ou seja, o sinal de aliança do Velho Testamento. Quando você vai no capítulo 12 de Gênesis, você vai ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. Ele diz: sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, te darei o nome, te darei honra, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. E lá no capítulo 13, no capítulo 15, propriamente dito, Deus faz uma aliança de sangue com Abraão. No capítulo 15 de Gênesis diz que Deus pede para ele 3 animais, 3 aves. Pede para ele um cordeiro. E ele apresenta as 3 aves, as 2 rolinhas e uma pomba. Representa o Pai e o Espírito Santo, que é do céu. E o cordeiro representa o Filho, que é da terra. Jesus veio nascido da terra. Ele veio como homem. E o interessante é que no capítulo 15, a hora que Abraão apresenta o sacrifício, as aves de rapina querem comer o sacrifício. Ou seja, o diabo sabe o poder de uma aliança. O diabo sabe que onde tem aliança, tem poder, tem força. Um casal aliançado, o diabo não tem poder de destruir, mas ele vai investir ataques. Um jovem que se aliança com Deus, que suporta o jugo da mocidade, ele está aliançado com Deus, ele é forte. Quando você vê a Bíblia Sagrada em Eclesiastes 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele está dizendo: entre em aliança comigo. Em Lamentações capítulo 3 declara: bom é o jovem suportar o jugo na sua mocidade. Não pensar com a cabeça de baixo, pensar com a cabeça de cima. Ele está dizendo: eu quero aliança comigo. O interessante é que no capítulo 15 ele faz essa aliança com Abraão. Ele diz: a tua semente será abençoada. O interessante é que a aliança de Abraão não é só para o sentido de Israel, é para todas as pessoas que abraçarem a semente de Abraão, que é Jesus. Diga, aliança tem troca de nome. Deus diz no capítulo 17 de Gênesis que Abraão não seria chamado mais Abrão, seria chamado Abraão com H. Diga, Abraão com H. Em Gênesis 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. O que Deus estava dizendo? A partir de hoje, você vai chamar pelo meu nome. Quando você lê a Bíblia de ponta a ponta, você vai ouvir a seguinte expressão: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o próprio Deus, ele assume o nome de Abraão na sua vida. Ele fala: eu sou o Deus de Abraão. E Abraão mesmo muda o nome dele. Deus muda o nome dele. Quando você faz uma aliança com Jesus, ele muda o teu nome, ele muda a tua história, ele coloca uma nova realidade, ele marca, não vai ser mais o teu corpo, vai ser o teu coração. E no capítulo 17, sabe o que Deus faz? Ele manda circuncidar todo garoto macho. Diga, derramamento de sangue. Ou seja, o prepúcio do garoto no 8º dia era circuncidado. Naquele momento havia sinais da aliança, naquele momento havia marcas da aliança, naquele momento haveria derramamento de sangue da aliança. Jesus derramou o seu sangue. Jesus
tem a cicatriz dos cravos nas mãos, não aqui, mas no pulso. Jesus tem as marcas do seu lado esquerdo, com a lança que ele perfurou. Jesus tem as marcas nos pés. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 6, que ele vai voltar, e ele vai dizer, que feridas são estas? Vão dizer para ele, que feridas são estas? E a Bíblia diz que ele declara, estas são as feridas, marcas, que me fizeram na casa de meus irmãos. Ou seja, a aliança tem marca, tem cicatriz. E qual é a cicatriz que Deus quer que você tenha? Uma vida que nasceu de novo, um coração circuncidado, a velha natureza sepultada, e a nova natureza agora assumindo o controle. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Você nasceu de novo, isso é sinal de aliança com Deus. É uma outra realidade, é um coração circuncidado. Lá em Oséias diz, não rasgai os vossos vestidos não, rasgai o vosso coração. Não circuncidai o vosso prepúcio não, mas circuncidai o prepúcio do vosso coração. Lá em Romanos diz que o judeu não é aquele que marca a sua carne, é aquele que é do coração, ou seja, uma transformação de dentro para fora. A aliança com Deus, irmãos, ela inclui derramamento de sangue, ela inclui troca de nome, ela inclui entrega, ela inclui sacrifício. E o interessante é que a aliança tem juramento. Se você não cumprir a tua parte, você perecerá. Assim era a aliança do Velho Testamento. Só que quando eu olho o texto sagrado aqui em Hebreus, olha o que diz o texto que me chama a atenção, por favor. No capítulo 8 de Hebreus, olha o que diz aqui. Quem achou, diga amém. Diga amém. Amém. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário, leia comigo, que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Está dizendo que Jesus teria que oferecer alguma coisa. Leia comigo o versículo 4, leia. Se ele estivesse na terra, nem tão pouco seria, havendo ainda sacerdote que oferecesse dom segundo a lei, porque o sacerdote era da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá. Ou seja, Jesus, ele é um sacerdote superior os da tribo de Levi, porque os da tribo de Levi foram gerados por homens, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mostra que a aliança que ele veio trazer é muito maior do que a aliança do Velho Testamento. A velha aliança, ela tinha termos, ela tinha regras, ela tinha rituais. A nova aliança tem símbolos, tem rituais, mas não pesados para você carregar. É uma aliança do Novo Testamento. Diga, uma nova aliança. Deus fez com o homem. Porque a velha aliança o homem quebrou. A velha aliança ninguém conseguiu cumprir. Deus queria que o homem chegasse até ele, e o homem escondeu de Deus pelo pecado. O primeiro homem, quando pecou, se escondeu de Deus. É por isso que você ainda se esconde de Deus, porque você não quer se expor para Deus. O pecado faz você se esconder. O pecado faz você se isolar. O pecado faz você viver um mundinho só seu, como se ninguém soubesse a sua vida. Amado, eu quero que você entenda, não existe ninguém encoberto aos olhos de Deus. Diz a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todo mundo está nu e patente aos olhos de Deus, a quem nós vamos prestar conta. Talvez você esconde do papai, da mamãe, do pastor, do trabalhador, do patrão, mas os olhos de Deus vê a tua conduta. Talvez você consiga dissimular muito bem das pessoas, mas você não consegue esconder dos olhos de Deus que te fez. E aqui diz o texto que Jesus, ele veio numa outra perspectiva, acima da aliança do passado. Olha o que diz o texto, por favor, no capítulo 8, versículo seguinte, leia comigo o versículo 5, bem alto. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito o quê? Olha, faz tudo conforme o modelo. Digo, o modelo do céu. Tem que ser o modelo para ser feito na terra. É do jeito que Deus mostra, não é do jeito que você quer.
é a maneira como Deus te mostrou, não é do jeito que você pensa em fazer. Pastor, eu vou servir Deus desse modo. Não, é o jeito dele. Deus mostra para ele como deveria ser o tabernáculo e depois o templo que Davi fez, e tudo conforme o modelo que ele viu no céu. A pessoa que não para contemplar as coisas de Deus não tem modelo para fazer aqui na terra. Se você não contemplar como funciona a família de Deus, você vai ter dificuldade de governar a sua casa aqui na terra. Você vai fazer do teu modo. Se você não buscar em Deus o modelo, você vai fracassar no trabalho. Se você não buscar em Deus um modelo para tratar do assunto, você vai fazer do teu jeito e você vai quebrar a cara. Moisés fez do modelo que Deus mostrou. E olha o que diz o texto de baixo. Leia comigo, leia. Leia, queridos. Alcançou um ministério superior a ele. Continue. Mediador de um melhor conceito, de uma melhor aliança, que está firmada em melhores promessas. Diga-se, a aliança que Jesus fez é superior à de Moisés. Diga, é superior à de Adão. Diga, é superior à de Noé. É superior à de Davi. Ou seja, ele vem trazer uma nova aliança. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Davi, lá em Crônicas capítulo 7, que sempre vai ter um rei da descendência de Davi sobre o trono de Israel. Ele fez aliança com homens, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus fez aliança através do seu Filho, através do seu sangue. Toda vez que você participa de uma ceia, você ouve a ministração: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue que é derramado por vós. Você não escuta isso, sim ou não? Ali Jesus está demonstrando: eu fiz um pacto com vocês, eu estou marcando esse sinal, eu estou usando esse símbolo para representar o que eu fiz por vocês. Ele está dizendo, está ratificando a aliança. Ele está dizendo: olha, todas as vezes que você beber, todas as vezes que você comer desse pão, lembra da aliança que eu fiz contigo. Amado, Deus é um Deus de aliança. Salmo 24, versículo 15 declara: aqueles que me temem, eu farei saber a minha aliança. Por que muitas pessoas não têm benefício em Deus, mesmo sendo cristão? Porque desconhece o que requer uma aliança. A aliança é tão séria, preste atenção, que lá em Samuel capítulo 17, depois você leia na sua casa, se eu não me engano no versículo 3 a seguir, diz que Jonatas fez uma aliança com Davi. Diz que o filho de Saul tirou o cinto e deu para Davi. Era uma troca de cinto, de armadura. O cinto tinha a espada. O cinto se carregava às vezes saquetel de ouro. O cinto representava provisão e proteção. Davi tira o cinto dele e entrega para Jonatas. O que eles estavam fazendo? Uma aliança de proteção um do outro. Diz a Bíblia que Jonatas tirou a túnica, o seu manto, e deu para Davi. E Davi tirou a túnica e deu para Jonatas. A túnica fala de provisão, fala de cobertura. A túnica também tem uma representação de vida. Quando você ouve falar vestes na Bíblia, fala de vida. Quando ele diz troque as suas vestes, ele está dizendo mude a tua vida. Vou te dar um exemplo. Quando lá em Josué capítulo 3 tem uma visão do céu, Josué está imundo, o sacerdote, e o diabo acusando Josué. Aí aparece a voz de um anjo dizendo em Josué 3, em Zacarias capítulo 3, perdão, Zacarias 3. Ele diz: tira a roupa de Josué e coloca vestes novas. O que está dizendo? Mudança de vida. Quando você vai para Jesus, presta atenção, ó cristão, ele diz para você: deixa a roupa velha e vista a roupa nova. Ou seja, deixa os padrões antigos e começa a adotar um padrão novo de santidade na presença do Senhor. Vista a minha roupa. Ele está dizendo: deixe de viver a vida de escorpião do passado e viva uma vida de cordeiro no presente.
Porque todos nós temos uma natureza de escorpião. Sabe o que representa essa natureza de escorpião? Aquela historinha que eu já contei aqui e vou repetir. Posso repetir essa história? Posso ou não? Quero ouvir mais forte. Posso ou não? Porque às vezes você esquece. O escorpião estava para atravessar um córrego e um sapinho estava ali de bobeira. Ele chegou para o escorpião, o sapinho, deixa eu subir nas suas costas e o senhor me atravessa do outro lado do riacho, eu não sei nadar. O sapinho diz: eu sou tonto, rapaz, que isso? Você é escorpião, você tem a natureza assassina, eu vou me dar as costas para você subir, você vai me matar. O escorpião falou: larga a mão de ser bobo, rapaz, eu preciso atravessar, se eu te matar eu morro, eu não sou tão trouxa assim. Aí ele conseguiu ganhar a consciência do sapinho, e o sapinho abaixou as costas, e lá vai o escorpião, a tua natureza, a minha natureza caída. O escorpião sobe nas costas do sapinho, e lá no meio do rio, o sapinho grita assim: ai, seu escorpião, por que o senhor fez isso? E o ferrão do escorpião nas costas do sapinho, os dois afundando. E o escorpião falando assim: é a minha natureza, eu não consegui me controlar vendo essas costinhas tão mole. Nós temos a natureza de escorpião, herdada de Adão. Essa natureza só é subjugada quando você recebe a natureza do Cordeiro que foi morto, que tirou o pecado do mundo através da fé. Ele te deu o poder para vencer a natureza adâmica. Até o último dia, cristão, presta atenção, você vai lutar com essa natureza. Mas se você estiver aliançado com o Senhor, as armas dele são as tuas armas. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Pastor, me mostra as armas que ele está trocando comigo na aliança. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos na força do seu Deus, tomai toda a armadura do Senhor, revesti-vos do capacete da salvação, tomai a espada do Espírito, levantai o escudo da fé, para que podeis apagar as setas do maligno, calçai os sapatos na preparação do Evangelho, vista a couraça da justiça. O que é isso? As armas de Deus ao teu favor. Diga-se: a aliança que Deus fez é representada nas alianças do passado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Sangue, em Levítico 17:11, fala que é vida. Diz que a vida está no sangue. Jesus morre, o sangue dele foi esgotado, ele morreu. O que aconteceu ali? A tua vida pecaminosa e a minha vida pecaminosa, e todos quantos que ouvem essa mensagem, a nossa vida pecaminosa entrou em Jesus, espiritualmente falando, e Jesus morreu pelos nossos pecados, ele morreu a nossa morte. Mas quando você reconhece isso, a vida dele entra na sua vida, e você ressuscita da morte e passa a ter a vida eterna. Glorifica e exalta o nome do Senhor por isso. É vida por vida, representa aliança. Quando você vê na Bíblia Sagrada, eles plantavam um bosque quando fazia aliança. Diz a Bíblia, preste atenção, que Deus plantou um bosque, Deus plantou o Éden, Deus plantou árvores e pôs o homem. No passado, quando se fazia aliança, Abraão fez aliança com Abimeleque. Diz a Bíblia que eles plantaram madeiro. Abraão plantou nos carvalhais de Manre. Abraão plantou num jardim também, como pacto com Deus. Era normal fazer isso, porque a árvore fala de eternidade, a árvore fala de perpetuidade, de lembrança. Todas as vezes que eles olhavam para aquela árvore, eles sabiam que tinha aliança com aquele rei. Amado, foi plantada uma árvore, um carvalho, lá no Monte Gólgota. A cruz é o símbolo de lembrança da aliança que Deus fez contigo. Você deve olhar para a cruz e lembrar: Deus plantou mais um madeiro, para que me lembre que Ele levou os meus pecados. Deus cumpre a parte dele, porque Ele é fiel. Amado, e antigamente se plantava árvore e salpicava de sangue aquela árvore.
Matava-se o cordeiro, pegava-se o sangue, jogava-se naquela árvore e dizia: olha, eu tenho uma aliança eterna contigo, eu tenho uma aliança que vai de geração a geração, ou seja, os meus filhos são aliançados com seus filhos. Era assim que se fazia aliança. Deus levantou esse madeiro ensanguentado, aonde morreu o Cordeiro de Deus, onde o Filho de Deus foi açoitado, aonde o azorrague, que era o açoite, era fitas de couro, com bolinhas de chumbo, com pedaços de osso. Cada vez que batia, a bolinha penetrava e o osso rasgava naco de carne, e saía pedaços de carne naqueles chicotes. Cada vez que colocava aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, perfurava o seu couro cabeludo. Quando levam Jesus na via dolorosa, eles estão levando por um caminho de dor, ou seja, a aliança estava começando a ser feita com sangue. Quando Jesus é debruçado sobre o madeiro, se pega cravos e se perfura não a sua mão, a sua palma, se perfura o seu antebraço, o seu pulso, para que ele não saísse do madeiro. E não só bastasse pregasse, eles entortavam a ponta daquele prego, para que ele não saísse do madeiro. E colocaram ele torcido de propósito, para que ele não pudesse levantar e aliviar a sua dor. Não bastasse isso, perfuraram o lado de Jesus, ou seja, o cordeiro estava sendo morto, como sinal de aliança, sinal de perdão, sinal de cura, sinal que ele te ama. E por que saiu água do coração dele? Os cientistas, os médicos declaram que quando o coração entra em estresse máximo, ele estoura. O infarto é o coração se inchando. Jesus não teve infarto, mas o miocárdio dele estourou. A Bíblia diz que o miocárdio dele rompeu. E a Bíblia diz que a hora que furou o lado dele saiu água. E havia outro símbolo que eles faziam na aliança, eles jogavam água também. Deus cumpriu toda a aliança, Jesus cumpriu toda a aliança, para dizer para você e para mim: eu tenho uma superior aliança contigo, eu tenho melhores promessas para você, eu sou mediador de uma aliança maior que o seu pecado, maior que o seu passado, maior que a sua tristeza, maior que a sua doença. Eu posso mudar a tua vida. Tome meu cinto, tome minha capa. O interessante é que despiram ele, pegaram a capa dele. Ele estava nu naquele madeiro, ou seja, ele pagou o preço da nossa rebeldia, da nossa infidelidade. Nós somos incapazes de cumprir a aliança, mas ele cumpriu tudo por nós. Ele cumpriu por nós. Está tudo já feito. Você não tem que fazer nada, apenas receber. Pastor, eu tenho que fazer o que então nessa aliança? Receber o que ele fez. Isso é graça. Receber o amor dele, receber o sangue dele, receber o perdão dele, receber a paz que vem dele, que ninguém pode dar. A ponta de fumo não pode te dar a paz que Jesus dá. A madrugada não pode te dar a paz que Jesus dá. A televisão não pode te dar a paz que Jesus dá. Um passeio não pode te dar a paz que Jesus dá. Pode ser apenas momentâneo. A hora que você volta, você encara os mesmos problemas. Mas Jesus não depende de férias. Jesus não depende de circunstância para te dar paz. Ele é o sinal da aliança. Ele é o cordeiro e o sacrifício. Ele é o sacerdote e a oferta. Ele é o sacrifício que agrada a Deus. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício. Lá em João 10 diz assim: eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Aqui está dizendo que ele é superior às alianças do passado. E eu fico vendo as alianças que ele fez com os homens de Deus lá atrás. Ele livra Noé, a sua família, do dilúvio. Ele livra Abraão de uma miséria terrível no deserto. Ele livra Davi de um problema terrível familiar. Ele livra Moisés do ostracismo no deserto. Moisés era para estar sozinho no deserto, sem ninguém. Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, eu faço uma aliança contigo hoje. Eu quero que você escute Jesus dizendo: eu faço uma nova aliança contigo no meu sangue.
É no meu sangue essa aliança. Sangue de Deus, sangue divino. Atos 20 e 28 declara que Deus comprou a igreja com o seu sangue. Ele tem direito de propriedade, ele tem direito de criação, ele tem direito porque te criou, ele tem direito porque te salvou, ele tem direito de dar ordem para você, porque além dele te gerar, ele te salvou. E nós rebelamos contra essa aliança, nós não queremos submeter ao amor dele. Amado, se para a lei a pessoa que quebrava o mandamento era apedrejado, a pessoa que rejeita o amor de Deus vai ser muito mais do que apedrejado. Porque se para a lei a pessoa era apedrejada, muito mais aquele que pisar o sangue da aliança. Rejeitar essa aliança é se destruir, é suicídio. Diz em Oséias que Deus te atrai com cordas de amor, Ele te cuida todos os dias, Ele ampara você todos os dias, Ele te dá ar todos os dias, Ele ampara a tua entrada e a tua saída. E nós não paramos um minuto para conhecê-lo, nós não paramos um minuto para buscar a orientação dEle, e quando paramos nós fazemos com qualidade zero, ficamos preocupados com A, com B. Amado, Deus está te chamando para um pacto novo, entenda isso, igreja. Quando eu olho esses textos de Hebreus, eu fico desafiado. Eu te mostrei que ele trocou o cinto, trocava a túnica, havia um corte, derramamento de sangue. Qual que é o corte que eu tenho que fazer na minha vida, pastor? Qual que é a cicatriz que eu tenho que marcar? Nascer de novo, meu irmão. O batismo é um sinal exterior, mas tem que ter uma marca interior no seu coração. A Santa Ceia é um sinal exterior da aliança, mas tem que ter uma aliança com Deus todos os dias da sua vida. Só quando tudo vai bem que você se alegra com Deus. Que aliança é essa? Os nossos irmãos, quando faziam aliança, quando eles estavam em dificuldade, eles sabiam que o outro ia socorrê-lo. E você, quando está em dificuldade, você tem dúvida se Deus vai te socorrer. Isso é quebrar a aliança, irmãos, da confiança. Acaso Deus é homem para que minta, diz lá em Números? Acaso encolheu o braço do Senhor que não possa salvar? Acaso alguma coisa impossível para Deus? É impossível Deus mudar a história tua, por mais triste que seja. Pastor, eu perdi marido, perdi filho, perdi casa, perdi isso, aquilo. Amado, você está com a tua vida. Deus pode fazer muito mais na tua vida com aquilo que você perdeu. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Eu tenho aprendido que Deus, Ele usa sobras. Quando há multiplicação dos pães, Ele diz, junta as sobras. Diga assim, Deus não desperdiça nada. Diga para alguém assim, até o seu passado, que foi cheio de dores, cheio de abandonos, para serviço dEle. Diga, pessoas ouvirão o que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele vai fazer na sua vida, e eles perceberão que Deus não descarta nada. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Aquele problema que você passou, aquele abandono que você teve, aquela rejeição que você passou, não foi plano de Deus, mas Ele vai usar aquilo para que seja ministério na sua vida, serviço para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Davi diz, foi bom ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua lei. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua lei. Glorifica o nome do Senhor. Tem pessoas precisando de saber que você tem aliança com Deus, que você é uma pessoa aliançada com Deus, uma pessoa compromissada com Deus, uma pessoa que tem marcas de Deus, uma pessoa que tem cicatriz no coração para Deus. O judeu se ensoberbece porque tem um prepúcio circuncidado, é o sinal externo dele. Mas você que é igreja do Senhor, você não tem marcas no corpo, as suas marcas são na sua alma. O seu desejo é para o Senhor, a sua vontade é para o Senhor. Será feita a tua vontade e não a minha vontade. Seja o teu querer e não o meu querer. Não é do meu jeito, é do teu jeito. Não é do modo como eu penso, é assim como o Senhor dirige. Isso é marcas, irmão. Colossenses 3:18 declara: mortificar a vossa carne, resistir, o diabo ele fugirá de vós.
Deixai a mentira, em Efésios capítulo 4. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Isso é marca, meu irmão. Preservar o vosso corpo, diz em Coríntios 6, versículo 19, vosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando você diz não para aquele pecado, você está lembrando da aliança que você tem com Deus. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Quando você controla o que sai da tua boca, você está sacrificando a tua língua em sinal de respeito à aliança que Deus fez contigo. Lá diz, não saia da tua boca a palavra torpe, lá só saia palavras para edificação, a vossa palavra será temperada com sal. O que ele está dizendo? Eu quero que você troque as tuas vestes com as minhas, troque a tua vida com a minha. Agora tem uma coisa interessante, em Gênesis 15 diz que Deus manda Abraão cortar no meio o cordeiro, abrir no meio as aves, e diz a Bíblia que Abraão passa no meio daquelas partes. Diz a Bíblia que Abraão dormiu, porque estava muito cansado. E a Bíblia diz lá em Gênesis 15, que a hora que Abraão dormiu, passou uma tocha fumegante e um fogo consumidor no meio. Diga assim, 2 elementos apareceram. Diga, tocha fumegante e um braseiro consumidor. Diga, 2 elementos passaram. Sabe o que representa esses 2 elementos? O pai e o filho passando, e o pai dizendo para o filho: o homem, aperta o meu lado. Deve estar em algum universo por aí. Não deixe escapar a mensagem. A hora que passa o pai e o filho, o pai está dizendo para o filho: filho, o homem é incapaz de cumprir a parte dele, mas você vai levar a fragilidade do homem, você vai sofrer o dano no lugar do homem, você vai morrer a morte do homem, você vai levar os pecados do homem. Naquele momento em Gênesis 15, estava tendo uma conversa do pai com o filho, e o filho estava dizendo: pai, eu vou ser despedaçado naquele madeiro, eu vou suportar as afrontas, eu vou suportar a hora que o Senhor virar o rosto para mim, eu vou sofrer o dano do pecado, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar, e eu vou levar milhões à tua presença, eu vou gerar vidas para o Senhor, através da minha aliança, vidas serão salvas e libertas. E tem vidas libertas aqui hoje, tem vidas compradas com sangue aqui hoje. Ele sabe as tuas dores, Ele sabe as tuas lágrimas, mas Ele tem uma aliança com você. A hora que você tiver um problema, você vai clamar: Deus da aliança. Eu clamo ao Senhor no poder do sangue da aliança, e você vai ver Deus vindo ao teu favor. Sabe por que muitas pessoas não recebem benefícios da aliança? Porque desconhecem os preceitos da aliança. O cordeiro foi morto, a cicatriz foi marcada, o sangue foi derramado, a árvore foi plantada, o cinto foi trocado, a roupa foi trocada. Coríntios capítulo 5, 21 declara que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado no nosso lugar. A minha vida podre, a tua vida podre, Ele levou na cruz. É por isso que você pode se levantar e dizer: a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Para nós caminharmos para o fim, tem muito para falar sobre isso. Havia uma refeição da aliança. Diz a Bíblia que quando Abraão volta da guerra de Sodoma e Gomorra, resgatando Ló, ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote. Melquisedeque prepara vinho e pão para Abraão, e eles comem. Diga-se, aliança requer refeição. Diga-se, aliança tem comunhão. Ou seja, eles comiam, os dois fizeram aliança, eles comiam juntos. A aliança que Jesus fez com você e comigo na cruz também tem refeição. Diz em João capítulo 6: aquele que comer a minha carne, beber do meu sangue, tem vida eterna. Os discípulos não entenderam e começaram a sair de fininho. E aí Jesus declarou: vocês também não querem ir embora? Para os discípulos mais próximos. E aí Pedro diz: para onde iremos nós? Que só o Senhor
tem palavras de vida eterna. O que Pedro estava tendo a revelação? Que comer a carne e beber do sangue de Jesus não é físico, não é pegar um pedaço do antebraço de Jesus, não é morder as costelas de Jesus, não. É você receber o ensino dele, é você receber a instrução dele, é você se submeter à orientação dele. O que você está fazendo naquele momento? Você está comendo a instrução dele. Ele fala para Ezequiel, capítulo 3, o que você vê, Ezequiel? Ezequiel declara, eu vejo um rolo. Sabe o que ele diz para Ezequiel? Come e dá de alimento ao seu ventre. A palavra de Deus tem que ser digerida, tem que ser absorvida, tem que ser comida, senão ela não transforma nada em você. Sabe por que muitas pessoas não têm mudança de vida? Porque elas apenas ouvem a palavra de Deus, elas não digerem a palavra de Deus. Elas ouvem a palavra de Deus e não tem mudança. Continua a mesma mulher, o mesmo homem, o mesmo jovem, com os mesmos pecados, porque não comeu a palavra de Deus. E tudo que você come transforma sangue, tudo que você come transforma a vida. Se você come uma carne, a carne vai se transformar em célula e vai transformar em sangue. Quando você se alimenta de Jesus, a vida dele passa a ser a sua vida. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Você vai olhar com os olhos de Jesus, você vai amar com o amor de Jesus, você vai andar com os pés de Jesus. Diga assim: comer a palavra é absorver Jesus, é deixar Jesus transformar o que ele é, Senhor da sua vida. Quando eu medito nessa palavra essa semana, mexeu comigo. Havia árvore plantada, havia algumas coisas sendo feitas, e eu marquei aqui os termos da aliança. Ele coloca aqui em Hebreus, olha aqui, superior aliança. Olha o capítulo 10, por favor, de Hebreus. Diz aqui o versículo 19. Olha o que diz aqui: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, na sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. O 23, lê bem alto: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Diga-se, uma aliança nova, com promessas maiores, ele fez na cruz, e ele cumpriu com os patriarcas, ele não vai cumprir contigo. Amado, o sangue dele foi derramado, a carne dele foi dilacerada, ele foi sepultado. Ou seja, a parte negativa da aliança, que era a consequência da desobediência, ele levou. Ou seja, todo homem estava condenado, todo homem não conseguia fazer a sua parte. O que Deus fez na sua infinita misericórdia e amor? Ele assumiu essa parte. Quem merecia ser estraçalhado era o homem, quem merecia ser crucificado era o homem. Quem deveria estar lá seria eu, quem deveria estar lá seria você, mas ele não deixou você subir no madeiro, ele subiu por você, ele carregou as dores por você, ele sangrou por você, ele reconciliou ele com ele mesmo para abençoar você. Diz a Bíblia Sagrada em Coríntios capítulo 5, 18, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando a eles pecado algum. O próprio Deus toma a parte que era para o homem acontecer com o homem. Ele foi despedaçado, ele foi crucificado. Ele está dizendo: eu fiz uma nova aliança com você. Por isso que agora não é a lei que vai levar você a Deus, é o amor que você tem em relação a Deus. É o primeiro mandamento: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Porque quando você ama uma pessoa, você faz de tudo para não magoar aquela pessoa. Se eu amo a minha esposa, eu vou fazer de tudo para preservar o contato com ela. Se eu amo a minha filha, eu vou fazer de tudo para estar próximo dela. Diga assim: quem ama aproxima. Diga assim: quem ama
protege. Diga: quem ama, cuida. Diga: quem ama, preserva. Quem ama, honra. Deus te amou tanto que tem cuidado de você, tem protegido você. Agora a pergunta é: você o ama? Amado, já está tudo feito. Pastor, eu estou ansioso, eu estou com um monte de problema, o que eu tenho que fazer? Nada. Pastor, o que eu tenho que fazer? Deixa Ele fazer por você. Aliás, já foi feito por você. Ele já fez por você. Ele já te perdoou, já te deu paz na cruz. Diz em Isaías 53: o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Diga assim: o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Pastor, eu estou em tormento. Olha a cruz, ela providencia paz para você. Olha a cruz, ela providencia segurança para você. Olha a cruz, ela providencia perdão para você. Todas as pessoas que não aproximam da cruz, elas aproximam do pecado. Todas as pessoas que não chegam à cruz, elas se distanciam de Deus. Todas as pessoas que têm vergonha da cruz, elas se aliançam com o diabo. Todas as pessoas que não vê Cristo crucificado pelos seus pecados, elas vão se envolver com os pecados aí fora. Se você encontrar uma pessoa que está vivendo uma vida de devassidão, ali está uma pessoa que está longe da cruz. Mas se você encontrar uma pessoa que está vivendo em retidão, aquela pessoa está próxima da cruz. Levarei eu também, até por uma, se eu amo a mensagem da cruz. Continue. Até morrer, levarei eu também minha cruz, até por uma. Há poder na cruz, meu. Nós cristãos temos rejeitado a cruz. Nós cristãos não queremos o evangelho com cruz. E se você tirar a cruz do evangelho, não existe evangelho, existe uma religião. A cruz é sinal de libertação, a cruz é sinal de poder, a cruz é sinal de aliança, a cruz é sinal de perdão. Não olha a cruz com descaso, não. Olha a cruz ensanguentada do teu Senhor e Salvador. Foi naquele madeiro que não foi passado lixa nenhuma, não. Estava áspero. Jesus deitou as suas costas ensanguentada. Foi levantado pelo centurião. Ficou das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, de pendurado. E para nós fecharmos e orarmos contigo, a Bíblia diz que ele declara em Mateus 27: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o pai não pode contemplar o filho que sempre teve comunhão, o filho que sempre foi puro, sempre foi santo, mas naquele momento ele representava todos os pecadores de todo o tempo. Naquele momento Jesus se vestiu a pessoa pior que existe na terra, e o pai não pode contemplar o pecado, ele virou o rosto. Ele nunca havia virado o rosto para o seu filho, mas para Jesus ele virou. E naquele momento, diz o texto de Salmo 18, a seguinte expressão: do fundo do inferno eu clamei, cordas do inferno me deteve. É o clamor de Jesus na cruz. E diz a palavra, a seguinte expressão, que Deus levantou do trono, lá em Salmo 18, ele respirou, soltou as suas narinas, diz que a terra tremeu. No momento da morte de Jesus, houve terremoto, os montes se balançaram, a terra se moveu, houve escuridão. Era o pai entristecido pelo que aconteceu. Mas diz a Bíblia, lá em Salmo 18, que Deus desce sob as asas do querubim. Diz a Bíblia que Ele vai em socorro ao necessitado. E diz a Escritura que no terceiro dia a pedra rolou e Jesus ressuscitou e reina para todo sempre. Ou seja, Deus aceitou o sacrifício, Deus aceitou o termo da aliança que eu e você quebrou, que nossos irmãos quebraram, que os homens quebraram, que nenhum homem é capaz de cumprir. Diga-se para alguém: ninguém é capaz de cumprir a aliança. Diga-se: mas Deus fez a sua parte.
Diga assim: a sua parte agora é acreditar. Diga: a sua parte é mais fácil. Diga para o teu irmão: é você receber a graça, o amor, o perdão. Mas se você rejeitar isso, preste atenção, não haverá salvação para você. Se você rejeitar o amor de Deus, não haverá salvação para você. Pastor, mas eu tenho que fazer obras para ser salvo. A tua obra é confiar em Deus. Se você ama a Deus, você vai deixar a tua vida de pecado. Se você ama a Deus, você vai aproximar mais de Deus. Pastor, eu amo Deus e longe de Deus, ama coisíssima nenhuma. Pastor, eu amo Deus e continua no pecado, ama coisíssima nenhuma. É a mesma coisa o homem que diz que ama a mulher e tem outra lá fora, ama coisíssima nenhuma. Se você ama a Deus, você afasta daquilo que desagrada a Deus e você aproxima aquilo que glorifica o nome dele. Quem está compreendendo? Diga assim: sinal de aliança com Deus é aceitar o que ele fez por amor. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Diga assim: se isso não for amor, meu irmão, não existe mais amor. Quero que você fique de pé e seja banhado por esse amor nessa noite. Há uma aliança feita por você. Há uma aliança no sangue de Jesus. Você pode vencer o vício, você pode vencer o pecado. Aliás, ele venceu por você. Você pode vencer essa tentação que está vindo sobre você. Você pode. Você pode ter uma nova vida. Você pode ter um final diferente. Você pode ter uma nova colheita. Você pode ter um futuro diferenciado. Pastor, eu não conheço tanto. Mas se você recebe o que Jesus fez, Ele vai te dar sabedoria. Ele vai abrir seu entendimento. Ele vai mostrar para você que Ele é verdadeiro. Ele vai te dar experiências com Ele. Quem crê nisso, diga amém. Feche os teus olhos e fale com Ele. Peça ajuda a Ele. Diga: Senhor, Deus da aliança, me ensina, Senhor, os seus caminhos. Diga: poder na aliança, Senhor. Diga: se o Senhor cumpriu a parte sua e a minha, Senhor. O Senhor levou na cruz os meus pecados, as minhas transgressões. O Senhor morreu a minha morte. Diga: se eu era Barrabás. Diga: eu estava condenado à morte. Diga: mas o Senhor morreu no meu lugar. Diga: eu era Barrabás. Diga: era eu que haveria de morrer, mas o Senhor morreu a minha morte. Glorifica o Senhor. Você tem vida, você tem vida. Começa a glorificar o Senhor. Você tem vida. Oh Espírito Santo,